do segundo ano, professora Lani falando. A nossa aula hoje é sobre o ideal científico. Ideal é tudo aquilo que se põe como norte, como referência para algo ou alguém. Assim, podemos dizer que todo indivíduo deve ter um ideal. A felicidade, Deus, o amor, o dinheiro, o poder. Por mais absurdo que pareça ao outro, ter um ideal é essencial para todo ser humano. Quando um homem perde o ideal, ele não tem sentido para viver. Não há dúvidas, toda ação humana é carregada por ideais, explícitos ou implícitos. Com a ciência não pode ser diferente. Ao constituir um conhecimento baseado na ciência, o ser humano procura atingir determinados objetivos. A maior parte das características que marcam o ideal científico teve sua origem na Idade Moderna, época em que havia uma total aposta na racionalidade humana, quando esta deposita sua confiança na ciência. Ao construir um conhecimento científico, a humanidade procurou não apenas dar explicações ao mundo que a rodeia, mas procurou fazer certas interconexões. Ou seja, a ciência deve fazer uma relação entre todos os fatos existentes no mundo para que, deste modo, possam ser feitas explicações lógicas e coerentes da realidade. Procura-se assim fugir das explicações mágico-fantásticas que tão bem caracterizavam as idades antigas e medievais, nas quais os elementos da natureza, Deus e os espíritos malignos eram a explicação para quase todos os fatos. O homem, a partir da modernidade, tem a intuição de que há, em toda a realidade, uma forte relação e, por isso, se esta for bem investigada e estudada, serão reveladas todas as ligações existentes na natureza. A ciência visa ao desenvolvimento de uma visão sistêmica apoiada nas diversas áreas que, apesar do estudo individual, pretende contribuir com todas as demais formas do conhecer. Vejamos os ideais da ciência contemporânea. A objetividade. Uma das mais fortes pretensões da ciência é conceder um caráter objetivo ao conhecimento, isto é, retirar o conhecimento de uma zona de gostos e opiniões pessoais, de um subjetivismo, e transferi-lo para um nível em que não importa quem o acesse, sempre terá o mesmo resultado. Para muitos cientistas, o grande problema para o desenvolvimento das ciências são as questões pessoais e individuais que atrapalham o desenvolvimento das pesquisas. O único modo de se atingir resultados mais positivos e amplos é dando à ciência certa neutralidade e imparcialidade. Por isso, o cientista deve se afastar da subjetividade no momento do exercício de sua pesquisa, pois assim espera-se atingir os resultados mais próximos possíveis da realidade. A rigorosidade. Para os cientistas, o grande problema de boa parte das outras formas de conhecimento, arte, religião e senso comum, é a falta de rigor na hora de comprovar suas teses. Muitos desses conhecimentos são baseados puramente na fé, na autoridade, em um subjetivismo, por isso acabam sendo inúteis. O conhecimento da ciência, em nome de um maior desenvolvimento, exigem testes e experiências para somente então começar a ser aceito pela matemática, pela comunidade. A ciência fundamenta-se desse modo na lógica e na matemática. Ela procura ser dessa maneira qualitativa e quantitativa ao mesmo tempo. Conhecimento da verdade. Há uma forte pretensão de se obter a verdade na ciência
Em alguns casos, certos grupos científicos tomam para si o direito de serem os únicos capazes sobre a verdade ou sobre aquilo que é mais próximo desta. O indivíduo que tem sua mentalidade dominada por um conhecimento científico é alguém fascinado com a ideia de respostas conclusivas e irrefutáveis. É possível atingir a verdade por meio de ciência ou de qualquer outra forma de conhecimento. Para um cético, o máximo possível é aproximar-se da verdade, mas jamais apoderar-se dela em sua plenitude. Decomposição da realidade para o seu conhecimento. A maioria dos experimentos científicos parte da análise e do estudo de certos acontecimentos restritos para depois realizar o estudo das áreas maiores. O cientista parte do princípio, se for possível captar a lógica interna de certas relações microcósmicas de uma pequena parte do mundo, poder-se-á compreender as relações macrocósmicas que, de um modo ou de outro, estarão relacionadas às primeiras. O percurso, então, seria das partes para o todo. Uma crítica que se pode fazer a esse ideal é a possibilidade das relações de áreas mais abrangentes serem regidas por características e lógicas diferentes daqueles que dizem respeito a partes de menores conhecimentos. Criação de uma linguagem universalmente válida. Um dos maiores desafios dos cientistas é a elaboração de uma linguagem que seja imune às contradições e limitações da linguagem do cotidiano. Dentre esses vários problemas de linguagem comum, podemos apresentar a questão da tradução de uma linguagem para outra. Muitas vezes, ao tentar expressar ideias que foram elaboradas em outros idiomas, os cientistas enfrentam problemas de adaptação ou de mau emprego de determinado termo em virtude do seu uso corriqueiro em forma insentados problemas de interpretação subjetiva. A lógica e lógica. Assim, nasceram vários sistemas lógicos e matemáticos. Sendo esses aspectos apresentados anteriormente apenas ideais científicos, deve-se ter em mente a limitação que há neles. Na contemporaneidade, outros ideais de origem moral, política e estética têm sido acrescentados a eles, como o esforço para o desenvolvimento da felicidade de maior número possível de indivíduos, o uso da ciência como instrumento de desenvolvimento de técnicas de poder e saber. O ideal científico: resolver atividades propostas no final da videoaula. Primeira, comente os ideais que nasceram na contemporaneidade, resultando as especificidades a cada um deles. Todos os seus comentários devem ser argumentados e justificados logicamente. Segunda, qual dos ideais apresentados anteriormente é menos confiável ou mais improvável de ser atingido? Justifique sua resposta. A ciência é um conceito que diz respeito ao saber, a qual evolui no decorrer dos tempos. Atualmente, existe uma convicção de que todas as coisas podem ser resolvidas por elas. Nesse sentido, julgue os itens que segue assinalando para V, verdadeiro, e F, falso, tendo em vista a correlação entre filosofia e ciência. A magia, por ter uma pretensa correlação causal, está historicamente próxima da constituição do conceito de ciência, o que aproxima o mago, o alquimista e o cientista. Uma das concepções sobre o valor da ciência é a do ideal do conhecimento desinteressado, que afirma que o valor de uma ciência encontra-se no rigor matemático, na exatidão e na coerência das teorias. No processo de aquisição do conhecimento, usa-se as hipóteses secundárias, pois encontram-se em nível empírico aprovadas as hipóteses secundárias, aprovada também essa hipótese principal.
A ciência atual demonstra uma tendência a eliminar dos objetivos todas as qualidades sensíveis, reduzindo a relações quantitativas em uma clara matematização da natureza. Quarta questão. Descreva a decomposição da realidade para o seu conhecimento. E quinta, explique a criação de uma linguagem universalmente válida.